Good evening, folks, and a hearty welcome to our drive-in theater. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Absurdo. Um espaço super áudio-vídeo interativo. Um espaço super áudio-vídeo interativo para falarmos de como sobreviver ao absurdo do cotidiano de uma forma descomplexada e bem-humorada. E também com algum drama, porque afinal faz parte. Nós somos a Cláudia Brito e a Ju Torres, Mas os nossos convidados é que são absurdamente incríveis. uma nota final, este programa vai ferir a suscetibilidade daqueles que não acreditam em magia ou no absurdo. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Podcast Absurdo. Muitas vezes perguntam-nos como é que escolhemos os temas dos episódios e nós, sempre fiéis ao que prometemos, conversas soltas e orgânicas, a verdade é que a nossa seleção também é feita dessa forma. Às vezes são temas com os quais nos debatemos na nossa vida pessoal, outras são temas que, conhecermos, vocês iam saber de certeza que nós jamais deixaríamos escapar a oportunidade de falar de determinadas coisas, e outras vezes também são temas que chegam até nós de alguma forma. E nós temos a conexão, que é, eu acho que esta é a palavra desta temporada. Antes era a curiosidade, desta vez é a conexão, e nós sentindo essa conexão com o tema, agarramos nele e por aí vamos. Este comportamento vem porque chegou até nós por via de um estudo que nós lemos e que dizia que tinham feito uma sondagem entre as camadas mais jovens e tinham, o resultado dessa sondagem dizia que a fantasia sexual mais comum para eles era imaginar que estavam a ter relações sexuais por alguém, ou melhor, não é por alguém, é com alguém por quem nutriam sentimentos. Nós ficamos a pensar se estaríamos na presença de uma nova revolução sexual ou se seria simplesmente a continuidade natural daquela que já estava em marcha. A verdade é que, em tempos de confinamento, com muito tempo em mãos e pouquíssimo tempo de mão em mão, o que é que nós fizemos com a energia sexual? Descobrimos-la? Redescobrimos-la ou simplesmente acumulámos-la? Vamos ver, Ju. Bem, eu vou apresentar os dois convidados de hoje. Primeiro com as meninas, com a Tamar. A Tamar é portuguesa, é terapeuta de desenvolvimento pessoal e sexualidade feminina há muitos anos e acompanha mulheres de várias faixas etárias, desde pré-adultas até a menopausa. O seu mais recente projeto é o livro O Mel da Deusa, que fala de todos os assuntos que uma mulher enfrenta. E eu falo enfrenta porque eu acho que às vezes é mesmo uma batalha. E ao longo de várias fases da vida da mulher. E ela ensina que ser mulher é viver uma vida consciente de quem somos. E diretamente do Brasil, temos o Deva Nishok, que há mais de 30 anos trabalha com processos energéticos de harmonização e cura. O Deva é um dos nomes mais conhecidos do Tantra no Brasil, com dezenas de estudos, especializações e palestras, e não vou citar todas, que nem daria, a gente terminaria aqui em 1 hora de podcast, mas ele tem estudos em todo o mundo. O Deva também criou uma metodologia própria de massagem sensorial e energética, que são ensinadas e aplicadas no seu centro, chamado Metamorfose, em Minas Gerais, mas que tem representação em vários locais do mundo. Inclusive, acho que aqui em Lisboa também, se eu não estou enganada. Sim, né? É verdade. E nós começamos sempre o podcast com uma pergunta lançada para os dois, que na verdade é o tema central. Vocês acham que estamos a passar por uma nova revolução sexual? Quem quer começar? Eu, antes de responder, precisava de confirmar o que é que o estudo indica, porque eu não percebi. A fantasia sexual é sexo com sentimento? Sim. Ok. Foi. Tem até um termo que chama demissexual. Sim. Mas a minha questão era a questão de ser fantasia. Isso é que eu não estava a entender. Foi justamente esse o clique. Exatamente, já percebi. O que é que está a acontecer? É por aí, portanto, agora com os especialistas. Acha, Tamar, que estamos a passar por uma nova revolução sexual? Olha, para mim nós estamos a passar por uma revolução sexual, mas tem a ver precisamente com uma abertura de consciência.
E para mim essa abertura de consciência está a ganhar muito corpo, ou seja, já está a começar a ser praticada e cada vez mais pessoas estão a despertar para isso, mas a verdade é que isso também só é possível porque a dita sombra está a aumentar e, portanto, para mim o que esse estudo comprova é isso, é atingimos não vou dizer que é extremo, porque nunca se sabe quando é que a coisa acaba, mas de facto isto é uma nova realidade que não tem problema, não tem que se fazer sexo com sentimento. O perigo destas coisas são as generalizações. Então, um estudo já dizer que isto é a maioria já é uma generalização e acho muito importante perceber-se de onde é que vem. Sim, é uma estatística, não obstante. A estatística é isso, é uma amostra que pode ser fidedigna ou não, mas dentro daquele grupo que foi analisado. Inquirido. Sim, e faz muito sentido, porque reparem, não há dúvida que há uma libertação sexual. Uhum. E também não há dúvida que estamos numa crise de valores e que a nossa saúde mental e emocional está frágil. E não é agora desde a pandemia, ok? Não é? Portanto, estamos mesmo a atravessar uma crise societária. E o que acontece é isto, é com a libertação sexual mais das mulheres, ficou mais disponível esta opção dos encontros sexuais baseados nisso. Baseados numa ligação física, em que, mais uma vez, o padrão é o homem dizer isto é sexo, eu não quero qualquer tipo de envolvimento emocional, eu não quero qualquer tipo sequer de relação amorosa e muito menos um compromisso. E as mulheres têm entrado nesse acordo. E por mim está tudo bem a partir do momento em que elas também só queiram isso. O que me acontece ao escutar muitas mulheres é que, no fundo, elas não querem isso. Então, há aqui este desajuste. Portanto, era interessante perceber no estudo se a estatística, em termos de género, como é que é. Uhum. Supostamente era equalitário, mas eu vou tintear o estudo depois deste tudo para também podermos, se quiseres, refletir mais sobre o assunto e ter mais... Na minha realidade da prática, não. Os homens estão muito mais confortáveis com essa realidade, embora digam que notam que as emoções é um lugar muito difícil para eles e que percebem que isso lhes traz problemas. Agora, não observo uma real vontade, uma real motivação para explorarem, para eventualmente melhorarem essa área da sua vida. E vejo sim mulheres muito destruturadas porque não têm esse complemento que elas acham fundamental e depois caímos numa vitimização, que é histórica também na mulher, não é? De frases como fui usada, a mim é só as migalhas e afins, quando não é, portanto, há aqui uma corresponsabilização. Claro. Eu gosto sempre de dizer isto, eu não apoio este discurso da vítima, são dois adultos, corresponsabilização. Desde que seja consentido, é entre eles, obviamente. E para o Deva, o que é que o Deva acha disso? Dessa revolução sexual? Acontece ou não? Eu acho que está acontecendo nesse momento, é uma atrasada ao comportamento em geral, né? Eu vejo que as pessoas, talvez isso tenha sido agravado ainda pelo momento da pandemia, né? Mas as pessoas estão assumindo o seu isolamento de fato, é um isolamento verdadeiro, né? Eu vejo o comportamento das pessoas que procuram nos trabalhos aqui da comuna uma tentativa de buscar um contato, seja porque nós trabalhamos também com a sexualidade, né, humana, o desenvolvimento da sexualidade humana, como uma busca mesmo da pessoa se encontrar na sua sexualidade, na sua satisfação do prazer, né? Mas eles não querem compromisso, não querem nenhum tipo de comprometimento, seja
a assumir uma relação mesmo, eles não querem, e até a intimidade, há uma dificuldade de se compartilhar. Talvez o momento crítico que nós atravessamos, né, com essa preocupação com a pandemia, com o contágio, no Brasil ainda tem toda a questão da dificuldade da vacina, está muito deficiente a vacinação, e isso produz muita insegurança. Isso se reflete nos grupos aqui na comuna, né? Os grupos são um desenvolvimento sensorial, e o que as pessoas demonstram é uma insegurança no avanço do compartilhamento da sua intimidade. Então, as relações, os vínculos afetivos, pessoais e emocionais, eles estão muito comprometidos nesse momento, né? Nesse momento que eu falo é de 1 ano para cá. E não vejo sinalização das pessoas que buscam o nosso trabalho, elas não sinalizam uma necessidade de mudar, não sinalizam. Não é uma coisa que vai se modificar nos próximos meses, nos próximos 2 anos, eu não vejo a possibilidade disso mudar. A pessoa vai se sustentar na sua individualidade. Pois, e quanto mais tempo as pessoas ficam sozinhas, mais vão criando a sua bolha, a sua proteção também, né? De certa forma. Isso. Ou podem simplesmente descobrir-se ou redescobrir-se. Também este afastamento, este período obriga-nos necessariamente a olhar para dentro, quer nós queiramos, quer não, até porque lá está, de facto, há muito tempo livre, porque não temos os encontros sociais que habitualmente tínhamos, e até porque chegar ao outro agora é uma tarefa muito complicada, o outro, ainda para mais se for um outro novo, não é um outro conhecido. Agora, um outro novo é muito difícil atualmente pela questão do medo, pela questão de várias questões. Muitas questões, muitas questões mesmo. E, portanto, seguramente haverá de tudo. E haverá pessoas que também, durante este período, na ausência do outro, se focaram mais em si, se descobriram, foram percebendo, sem a necessidade de validação externa, não é? Quem é que elas são, como é que elas são, o que é que elas querem, o que é que elas não querem. E há uma coisa também que o Deva saberá falar disto melhor do que eu, as questões da ligação, a interligação entre a energia sexual e a energia criadora, a criatividade e todos estes temas gravitantes. Eu acho que numa altura em que nós estamos tão condicionados, a tendência, a resposta saudável é exercitar a criatividade e deixar fluir a criatividade. E eu acho que também dificulta o chegar ao outro, mas facilita o chegar a nós, digo eu. Eu tive imenso isso no primeiro confinamento, agora no segundo também, mas menos, e eu acabo os confinamentos muito cansada, e estou novamente muito cansada, porque a procura do meu trabalho aumenta. E é nesta dupla vertente que é, quem está sozinho bate a solidão e percebe que tem que se resolver, que andava a adiar, mas que de facto é hora de aprender a estar consigo mesma. E quem estava em relação também percebeu que era hora de make it or break it. E foi muito bonito, muito enriquecedor poder acompanhar estas pessoas, porque o grau de profundidade que se alcançou foi muito mais rápido do que antes do confinamento. Então é quase como que bonito este desespero, que não é um desespero desorganizado, não, é um desespero precisamente, lá está, criativo. Tipo, o mundo pode acabar amanhã e eu não quero acabar neste estado, o que é que eu posso fazer com isto? Então foi mesmo muito bonito nesse sentido. A questão das relações casuais, eu acho também, das mulheres todas que acompanhei, eu acho que houve aqui uma quebra de resistência de uma série de mulheres que tinham essa resistência. Eu ainda quero conhecer pessoas pela maneira antiga. Não, isso é muito agressivo para mim. E pronto, e acharam que, bom, não, o mundo fechou, portanto vou mesmo para as apps e vou descobrir
há, não é? Uma coisa que eu também tinha falado com a Cláudia, quando estávamos a preparar esse episódio, é falando das apps de relacionamento. Eu tenho uma relação de muitos anos e é um contexto diferente. O meu resgate de energia é completamente diferente de quem está sozinho, bem sei. Mas eu dizendo como é encontrar essa sintonia, essa sinergia através de uma aplicação. Tipo, percebe? Porque o mais difícil é encontrar uma conexão sexual, porque um catálogo, uma app é mais fácil, né? E eu disse, será que existem dicas para você conseguir encontrar essas pessoas, essa sinergia? O que é que você faz? Você treina? O que é que o Deva acha? As pessoas procuram Deva sentindo essa falta de energia sexual, de conseguir conectar-se com outras pessoas? Então, o que está acontecendo eu tenho um espaço aqui que é um centro de referência, né? É uma escola de relacionamento, tanto o relacionamento pessoal. Nesse momento, o que eu sinto é que as pessoas estão numa busca de se reconectar consigo mesma. Esse está um momento, eu acho que esse momento da pandemia trouxe essa necessidade das pessoas encontrarem o seu amor próprio, né, resgatarem a sua autoestima. Sinto no meu encontro, na minha relação com pessoas que buscam o meu trabalho, que a prioridade que elas encontram nesse momento é nesse resgate pessoal. Muita gente não está aberto para encontros, para relações. Elas estão priorizando a si mesmas, né? A Tamar falou que nem todo mundo quer estar aberto a encontrar as pessoas da forma antiga, né? É interessante. Sim. Eu achava que não. Acho que todo mundo queria sair para um bar e conhecer pessoas. Eu estava um bocado equivocada nessas vontades. Sim. Engraçado. Então, Ju, cá em Portugal ainda nem tínhamos chegado à fase em que isso estava normalizado. Ainda há muito esta noção de que a mulher está sentadinha, recatada, e é o homem que vai aparecer e vai fazer o cenário todo, vai tomar a iniciativa, entendes? Então... Pois, também é um bocado diferente da realidade do Brasil. O Brasil, o apelo sexual, a forma de conexão das pessoas é diferente. Por vários fatores culturais, do clima, do que quer que seja. Então, assim, de fato, no Brasil, as pessoas... é mais fácil, digamos assim, não é que seja fácil, que é muito difícil. Até tem mais gente para escolher, né? Mas é bem diferente, de fato. E em Portugal tem mudado muito, e ainda bem. E eu estou aqui há 21 anos, e eu vejo essa mudança comportamental entre as meninas, agora as adolescentes, que quando é que na minha vida eu ia imaginar as portuguesas falando que se masturbavam? Nunca. Primeiro, uma coisa que eu já falei em outro episódio, em Portugal, Deva, não existe nome para masturbação feminina. Não existe. O nome aqui é masturbação feminina. É masturbação. É masturbação. É masturbação, sim. No Brasil é siririca, que a mulher fala. Aqui não tem nome. Isso. Eu fiz uma coisa que não existe nome. Por quê? Era muito escondido. E hoje em dia as mulheres falam. De fato, tem mudado muito. E por achar que essa mudança tinha acontecido mais rápido, eu achava que ainda as pessoas tinham essa vontade de sair, essa liberação teria acontecido. Mas supõe, Ju, que até saem. Como não há experiência, o que eu encontro muito há ainda muita romantização do que é um encontro sexual. Então, o que eu acabo por trabalhar muito com mulheres que querem sim tomar essa iniciativa é ajudar a definir qual é o seu padrão, qual é a sua identidade, o que é que as faz despertar o desejo.
não é? E, por exemplo, numa app é muito fácil, é exatamente como num bar, temos pouco tempo, há barulho, não é, de fundo, então é logo ali nos primeiros momentos que tu percebes. E vou dar o meu exemplo pessoal. Quando é assim, só para... não vamos perder muito tempo, mais ou menos a gente já sabe o que é que quer, eu preciso de uma pessoa que venha com uma postura confiante. Porque se é uma pessoa que vem toda inibida, insegura, o meu coração pode sentir empatia e se calhar podemos ficar o resto da noite de conversa, mas eu não vou para a cama com esta pessoa. Não é um traço que me provoque atração. E depois gosto de uma boa conversa, não significa uma conversa longa, mas com piada, não é? Com umas boas tiradas, também que fujam ao clichê. Mas isso é o meu caso. O que eu pergunto sempre às mulheres é o que é que a ti te desperta mais, o que é que te faz vibrar? E a esmagadora maioria diz, assim visto, não sei. Porque é como se eu fosse com um pacote todo definido na minha cabeça. E depois, claro, que não há correspondência. E o que eu tento distinguir é isso, mas sexo é sexo. Não é preciso necessariamente. Então, para se ti é... No outro dia uma mulher dizia, não, ele dar erros ortográficos está fora de questão. Que mete-me logo repulsa. Credo, eu ir para a cama com um homem que dá erros ortográficos. Ok, ótimo, já sabes, não fiques aí tanto tempo, não te fiques a martirizar, que não encontras ninguém, etc e tal, e a falar desse caso às 10 amigas, next, faz outro swipe, ok? Portanto, é esta também tentativa de, ok, as apps dão uma rapidez e que para de ficar no que não funciona e foca-te no que pode funcionar. Resulta. Sim, mas, por exemplo, uma questão para os dois. Como é que nós sabemos efetivamente o que é que funciona ou não? É porque, isto é uma pergunta muito matreira, eu sei, mas a verdade é que o nosso contacto com o outro é uma espécie de dança e há pessoas que solicitam coisas em nós, solicitam um tipo de coisas em nós e outras pessoas outro tipo de coisas. E isto está tudo bem. E às vezes nós até temos uma ideia pré-concebida e até podemos estar todas muito resolvidas e bora lá para o bar e engatar um tipo e levá-lo para casa e tudo mais. E ele se calhar dá erros ortográficos quando escreve, mas será que tem outras coisas que equilibram isso? Ou seja, devemos, não será também isto uma maneira de espartilhar as coisas? Se nós decidirmos que, atenção, uma vez mais, eu reitero, obviamente nós temos sempre que saber o que é que procuramos, assim de uma forma geral, porque eu acho que também esta coisa de eu quero uma pessoa assim, com estas características, com isto e com isto e com isto, eu acho que isso não existe e não funciona, porque é muito redutor e impossibilita o outro de se mostrar e de se criar qualquer coisa que não está nem nas nossas mãos, nem nas nossas perspectivas. E é tão bom ser surpreendido, ainda que seja de forma negativa às vezes, mas desperta-nos, acorda-nos, desperta-nos para outras realidades. E isto é importante para a nossa evolução. Portanto, o que é que de facto as pessoas procuram? Isto é a resposta, é a pergunta do $1 milhão, porque eu não sei se existe uma resposta única para esta pergunta. Deva, o que é que acha? Então, eu tenho o meu contato com as pessoas, ele se restringe a essa questão de um encontro terapêutico, né, da pessoa buscar a si mesma. Quem me procura como pessoa ou me procura profissionalmente no trabalho, ela está vindo de frustrações, de decepções nas relações, ela não está aberta para relações. Ela quer resgatar as suas feridas, as suas dores, né? E não são pessoas abertas para uma relação. Eu comecei agora a voltar a frequentar restaurantes, bares, porque até muito recentemente estava fechado o acesso, né, o público, e está voltando agora. E a gente ainda não tem uma perspectiva de grupos que estão buscando um encontro. As pessoas ainda estão muito desconfiadas e muito inseguras para isso. O que você vê nos restaurantes, nos bares ou na noite
São grupos de amigos, homens com amigos homens, mulheres com amigas mulheres, entende? E não tem essa coisa da azaração, do namoro, porque as pessoas ainda estão inseguras e fechadas para esse tipo de encontro, né? Nesse momento. Então, a gente está atravessando o resgate, a recuperação de se encontrar num meio social danoso, perigoso, entende? Sem saber ao certo como se posicionar, com insegurança de chegar nas pessoas sem a máscara, isso ainda não é possível, né? E a gente está nesse momento delicado, a pessoa tentar se encontrar. Houve durante a pandemia muito rompimento de relações, entende? A pessoa saindo de relações e buscando se ajustar novamente na sua solitude ou na sua solidão do meio social e sem condições ainda estruturais, psicológicas, emocionais de buscar novas pessoas. Então você vê que está tudo muito no encontro de conhecidos, de amigos, e aguardando aí que essa questão da pandemia se resolva para buscar novas formas de se relacionar, né? Novas formas de amor, né? Podem surgir daí. Isso, novas formas de amor, exatamente. Também que novas formas são estas de nós vivermos a nossa sexualidade. Nós podemos viver de muitas formas, mas de vivermos sexualmente com o outro, sendo que o outro está longe, ou está no ecrã, ou está, sabe Deus aonde, ou lá em baixo, ou um vibrador. Automaticamente. Também o outro pode ser um sexify. Sim, mas a verdade, esse é outro estudo, é que durante a pandemia também o aumento da compra dos sex toys disparou abismalmente. Graças a Deus, graças a Deus. Ainda bem. Mas lá está, isso pelo menos para mim é muito óbvio de entender e de compreender. A minha questão, aquilo que me suscita efetivamente mais curiosidade, é perceber como, se é que há este como é que nós nos podemos relacionar com o outro, sendo que não podemos estar próximos do outro. E o relacionamento, inclusive, é de um relacionamento sexual, que não tem necessariamente, vamos ser amiguinhos, bebemos um copo virtual, não é isso. Mas haverá formas de nos conectarmos sexualmente com o outro. Ou energicamente. Não, reparem, aquela frase que o sexo começa pela cabeça tem um grande propósito. Para mais, é um grande centro de energia, mas a questão é as fantasias sexuais e a imaginação, que são duas ferramentas muito poderosas para o erotismo, é na cabeça que estão. E eu, ao atender casais, e a uma mulher, numa primeira consulta, eu faço-lhe sempre esta pergunta: quais são as tuas fantasias sexuais? E enquanto um homem diz que tem, não é preciso dizer quais são, mas sim, eu tenho fantasias sexuais, não sei como é que é no Brasil, mas uma mulher cá em Portugal dizer que tem fantasias sexuais, nunca pensei nisso, não sei se tenho. Ok? E, portanto, em primeiro lugar, à distância, mesmo numa relação presencial, eu já falava disto, a importância do casal continuar em troca de mensagens, em envio de memes, lá estou eu com o humor, porque eu sei que isto para mim é fundamental. Mandem-me um meme. Para mim também. Façam-me rir, não é? No estilo de humor que eu gosto e já é meio caminho andado, não é? Pronto. Então a grande questão é esta, claro que à distância é possível, com perguntas de autoconhecimento, com perguntas emocionais, não é? Quais são as tuas fantasias? Falarem sobre sexo. Qual é a primeira vez que te lembras de teres te masturbado? Alguém te apanhou? Como é que foi? E comparavas-te com os teus amigos. Portanto, uma conversa sobre como é que foi crescer. Sobre a intimidade, na verdade. Sobre a intimidade, na verdade, não é? Esse é um ponto. Depois explorar fantasias sexuais. Depois realizar essas fantasias sexuais
que não têm que ser, as pessoas também muitas vezes quando ouvem fantasia sexual pensam logo assim em coisas mais hardcore, não é? Ui, vai-me espancar e afins. Não é, mas às vezes é só introduzir um bocadinho de um adereço, escutar, só a fase de negociar. Não, eu essa fantasia toda, como tu a dizes, eu não sou capaz de realizar. Ok, então, mas sentes-te confortável com esta parte? Sim, acho que consigo pôr a camisa branca e a bandelete de enfermeira, não é? Sim, acho que... Ok, portanto, só isto já está a alimentar a libido, ok? Ela não tem que estar numa escala alta, não tem que ser um fogo em labaredas altas, mas já está ali morninho. Não é? Claro, mas isso é uma coisa tão complicada. Eu acho que daquilo que eu observo e também daquilo que eu experiencio, a grande dificuldade entre os casais, sejam eles heterossexuais ou homossexuais ou whatever, é a dificuldade que existe atualmente de comunicar e conectar. Eu acho que as coisas estão interligadas, porque há várias formas de comunicação, há verbal, não verbal, etc. E é aqui que toda a gente se perde, porque é a base de tudo, não é? É aquilo que nos atrai para uma pessoa e também é aquilo que nos repele dessa pessoa. É ali que começam a surgir os primeiros problemas. E completamente. O princípio do fim. Completamente, não é? E o que temos que perceber é isso, é o que é que temos disponível neste momento e o que é que precisamos. E algumas cedências temos mesmo que fazer. Se elas não forem assim tão relevantes para nós, lá está. Eu prefiro sem erros ortográficos, obviamente, mas se calhar numa situação de escassez, em que eu ponho como prioridade ter alguém, bom, os erros ortográficos não são tão graves. Ele grava áudios, né? Olha, exato, pode gravar áudios ou, lá está, comparando os erros ortográficos, como por exemplo, ser racista, ser xenófobo, ser machista, que essas são as coisas que eu não tolero mesmo. Não há, se eu vejo uma frase, se eu deduzo qualquer coisa, tchau. Portanto, os erros ortográficos para mim não são assim tão relevantes. Encontro maneiras de dar a volta. Então, quando devo a fala que as pessoas estão muito viradas para si mesmas, que têm um potencial muito bom, eu também observo que há aqui o perigo de ficarmos muito preguiçosos, muito focados no umbigo, literalmente não vou mexer uma palha, eu quero isto tudo, aparentemente estou perfeita, não é? Ou, estou aqui numa grande construção, eu estou aqui em grande mudança, e depois não se abre espaço para que o outro também esteja nessa mudança, para que não haja ninguém perfeito, e portanto há esta solidão toda que não tem que ser necessária. Sim. E há este desencontro todo que também não tem que ser necessário, porque nós andamos entre isto. Estou profundamente triste sozinha e o ideal é o feliz a dois para sempre. Não, isto também não existe, o feliz a dois para sempre. Interrompemos a nossa programação habitual para um breve intervalo. Eu queria começar novamente começar a pegar um gancho do último bloco, que é falar sobre os casais. E que, como eu disse, eu não quero que esse podcast seja tipo um desabafo da minha condição de casal, mas né, assim, não vou estar em consulta aqui, mas eu acho super interessante que, de fato, esse último ano foi um desafio. Foi um desafio. Um desafio para um casal que não está habituado a estar junto o tempo todo, 24 por 24 horas. Porque, assim, estamos juntos, mas cada um trabalha, viaja e tem uma rotina. E, de fato... respirar, não é? Você tem a surpresa do final do dia. E, a surpresa. Deixamos de ter a surpresa, né? Então, eu acho que tanto quanto a pessoa que estava sozinha, o casal passou por muitos momentos difíceis e que, felizes ou não, os que conseguiram
tipo, controlar a situação. Então, eu queria perguntar para o Deva. Eu sei que no centro atende muitos casais, inclusive eu assisti um live essa semana no centro e fiquei bastante impressionada pela quantidade de pessoas que estavam lá. E a minha pergunta é, os casais procuram Deva, também nessa altura, obviamente que estamos nesse período, estou contextualizando nesse período, porque falta tesão, falta energia, falta conexão, falta comunicação, falta sexo. Qual é a queixa? Todas essas que você citou, Sim. juntas, concomitantemente, agravando por um momento em que as pessoas forçosamente são obrigadas a estarem juntas tanto tempo. E o aumento no número de divórcios e de separações foi absurdo, ainda está sendo nesse momento, né? E a pessoa não tem um escape, né? O número de pessoas que procuram o nosso trabalho aumentou muito, tanto de casais, nós temos um trabalho voltado para casais, é específico para casais que vivem juntos, né? Que tem o nome de Delirium, treinamento multiorgástico para casais, que é também não só uma forma das pessoas aprenderem técnicas de aprimorarem a sua experiência sexual, a sua experiência de intimidade, a sua experiência de prazer e de orgasmo, mas também, hoje, ela adquiriu essa peculiaridade de resgate das relações através de um caminho de uma busca terapêutica mais intimista, né, que permita a pessoa desnudar-se, ficar nua mesmo, despida, não só no seu aspecto emocional, intelectual, mas também fisicamente, para que o outro aprenda uma condução mais resolutiva de prazer. Porque sozinho a pessoa, eu acho que muitos mecanismos foram explorados, né? A busca pela pornografia aumentou muito, mas isso não resolve, ela não tem uma ênfase resolutiva, né? Porque é muito fantasiosa. Na prática, a pessoa não consegue corresponder. Ela encontra a fantasia já não resoluciona mais a necessidade das pessoas. Acaba por ser um complemento, não convém que seja o filme principal, não é? Então, aumenta. Desculpe. Não, fale, Deva, desculpa. Eu que interrompi. Então, aumentou absurdamente a procura pelos trabalhos, não só lá na minha comunidade, que eu tenho uma comunidade tântrica numa montanha, aumentou muito a procura, mas como eu tenho relação também com outros terapeutas que são ex-alunos e a gente conversa muito também, aumentou muito a procura pelo Tantra. As pessoas estão... Mas uma pergunta. Depois desse tratamento, dessa terapia, da massagem, de se desnudar, acontece das pessoas falarem assim, afinal, não gosto não. Sabe? De repente, né? Será que isso existe? Porque, às vezes, as pessoas acham que gostam, acham que amam, acham que o sexo com aquela pessoa era bom, acham porque vivem de conveniência, só se encontram 2 horas por dia na hora de fazer o jantar e tipo, de repente eu acho que, quer dizer, isso é até uma pergunta, Devas, e no final as pessoas às vezes dizem, afinal não. Olha, existe esse tipo de trabalho, ele requer a cumplicidade de ambos, entende? Não é um trabalho não é uma questão que vai se resolver pela imposição de um, porque isso acaba terminando numa separação também. Mas também existe uma outra resolução, que é uma resolução forçosa também, pela constatação
pela evidência de que a outra pessoa ela não vai suprir, não tem jeito, mesmo fazendo um curso, mesmo se aprimorando, uma se desenvolve mais que a outra, ou a outra não quer ir por esse caminho, porque ela fica na zona de conforto. Em geral, os homens se sentem na zona de conforto. E a necessidade é das mulheres de buscarem um desenvolvimento e de forçarem os seus companheiros ou as suas companheiras numa busca mais eficiente, numa condição mais eficiente de prazer e de orgasmo. E muitas vezes, mesmo com a procura, com a busca, existe o fim de uma relação. Ok, pois, isso é interessante. Vocês verificam, porque já ambos falaram disso e também um conceito de senso comum, porque é que esta dificuldade é mais sentida em homens do que em mulheres? Qual é que é real, o que é que está para vocês? Claro, porque acho que a resposta para isto também é uma resposta múltipla, mas o que é que leva a que haja este desequilíbrio entre posturas sexuais ou emocionais até, entre homens e mulheres? Bom, olha, isso... Desculpe, pode falar. Pode falar, Tamar. Toda a corrente da biologia que eu não de todo sigo, para mim a questão da cultura é muito mais importante, mas não se pode deixar para trás, não é? E portanto, toda a corrente da biofisiologia diz porque o homem está programado para a questão de disseminar a semente e sem vínculo, lá está. Para disseminar a semente eu não preciso de vínculo, quem precisa de vínculo é a mulher, porque depois vai ter que cuidar daquela semente, não é? Pronto, então o que eu acho é que se construíram histórias à volta desta dita imposição genética e hormonal e afins, que depois construíram toda esta história moderna do que é a sexualidade. Por outro lado, é verdade que por questão cultural, educacional, etc., não se deu a devida atenção à exploração das emoções por parte dos homens. Então, a sociedade ainda continua a recriminar, ainda no outro dia partilhei nas redes, como em pleno centro de Lisboa, capital de Portugal, um pai na casa dos 30 anos se virou para trás porque o filho vinha atrás, vinha a chorar, vinha de cabeça baixa e a andar devagarinho, e o pai vira-se para trás e diz: para de chorar, não sejas maricas. Mais uma palmada. E eu só parei para ver qual é a idade. Então não estamos a falar de alguém nos 60 anos, estamos a falar, é um jovem, 30 anos, com um filho de 4 anos. E isto continua a ser passado. E o que eu acho que quando nós começamos a falar de uma sexualidade consciente, o homem naturalmente percebe que vai entrar num terreno no qual, lá está, ele não está nada confortável. Portanto, ele está confortável e eu não acredito, e tenho vários testemunhos de homens, eles também já não estão assim tão confortáveis, porque esta história da performance também está a criar, e a pornografia está a criar também uma pressão nestes homens para o desempenho que não é real. Hoje em dia já há vários projetos com testemunhos dos atores de pornografia a desconstruírem, que eles dizem: nós na nossa vida íntima, com as nossas namoradas, com as nossas mulheres, nós não fazemos aquilo assim, nós estamos carregados de viagras e há muitos óleos de massagens que é posto e etc. Há um enredo que tem que ser respeitado. Não é? E o que eu passo muito é uma indústria, é um produto, é um filme, não é a realidade. Ok? Pronto. Mas é a tal história, isto ainda mexe na mente, não é? Na verdade, é a cartilha sexual de todo adolescente, tipo, e desconstruir isso vamos precisar de muitas gerações, porque os pais ainda veem, os adolescentes veem, o acesso à internet está aí, tipo, todo mundo vê pornografia e mais que eu acho que agora com a pandemia, pelo menos pelas minhas clientes, o fenómeno aumentou. Já nem é só a pornografia, é as nudes. Eu estou a conhecer alguém, eu estou a começar a conversar com alguém e eu quero logo vê-la nua,
ou eu mando logo dick pic, não é? Eu mando logo ali uma foto do meu pénis, em tamanho, a foto bem próxima, que é tudo menos erótico. Esta história das nudes é tudo menos erótico. Eu ainda no outro dia brincava com uma cliente, eu ainda sou do tempo em que em biquíni aquilo já era de levar ao fogo, não é? Nós mandarmos de biquíni. Portanto, agora, quando eles pedem logo, manda-me uma nude, a minha questão está aí, é aonde é que está o envolvimento, uma construção que não tem que ser emocional, não é? Lá está, não temos que ir à questão, eu agora vou gostar muito de ti e eventualmente vou amar-te ou apaixonar-me, mas eu sinto-me ligada. Nós neste momento, dia 20 de maio às 7 horas, estamos aqui a partilhar algo que é só nosso e que se está a revelar. É a tal construção que já foi aqui falada. Sim. Mesmo para o encontro sexual, que dura 1 hora, tem que haver um senso de construção de algo que vai ser revelado, que nós não sabemos o fim. E, portanto, esta história da nude, e faz-me isto e diz-me aquilo. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo também de uma última cliente, Tinder. Eu assim, fui para o Tinder porque ela é lenta a responder a mensagens, ok? Ela não sofre a pressão de estar sempre... E ela conta-me, pois, vai-se rir quando eu lhe contar o que é que me aconteceu. Portanto, ela pôs o perfil, foi embora. Só lá voltou 2 dias depois. Então, tinha um homem que lhe deixou várias mensagens, logo, não é? A querer a resposta dela, e termina assim: já vi que não gostas de almôndegas. Almôndegas são, não sei se no Brasil há, não é? São bolinhas que nós fazemos de carne ou de vegetais para comer, não é? Portanto, a simbolizar os testículos, já vi que não gostas. E ela responde-lhe: já vi, é que nós não temos a menor chance. Porque há alguém que não conhece ainda, não é? Só porque não responde imediatamente, agride. Já vi que não gostas de homens, ou que não gostas de sexo. O que é que estas pessoas esperam? Que o outro... que vão conquistar o outro? Mas eu acho que nem a conquista, porque eu acho que isso passa, nem sempre precisa de conquista. Eu acho que o Tinder tem muitas nuances diferentes. Por quê? Quando eu digo conquista, Ju, tem a ver com despertar interesse. Sim. Mas tem gente que não quer tem gente que não quer despertar interesse. Mas estão à espera do quê? Então, se não quer despertar interesse, por que é que eu vou sair da minha casa, do meu sofá, para ir ter com alguém que é completamente desinteressante? Porque tem gente que só quer o sexo. Porque tem uma aplicação que esqueci o nome, depois eu coloco nos créditos, que a pessoa liga e diz assim: tem alguém a 20 metros daqui, quem é? Não interessa. Eu só quero alguém, porque eu preciso descarregar isso, ou com o que quer que seja, nem precisa ter penetração, com masturbação mútua. Eu simplesmente quero descarregar isso. Agora, quem é? Eu não quero nem saber o nome, inclusive não tem nome. Percebe? Então, assim... A questão é essa. Então, mas porquê procurar alguém para fazer isso? Podes fazer isso sozinha em casa, tranquilamente. É diferente. Não, porque se é uma coisa mecânica... Não, para isso já há uma pornografia, não é? Uma pornografia. Já há a prostituição que continua a existir. Mas assim é mais barato. É a única questão, era isso que eu ia dizer, é a única vantagem, é uma economia. E também existe esse outro preconceito que, assim, eu não quero pagar para o sexo, porque eu consigo fazer assim e vou, dependendo, acredito eu, da idade, da experiência sexual, a pessoa diz assim: simplesmente quero porque eu posso. E o pois aí é que está, as atitudes arrogantes, egóicas, viradas para dentro, para mim lá está, são tudo menos sedutoras. Claro que são tudo menos interessantes, não é? Agora, se o fenómeno existe, se está a aumentar, como eu sempre digo às mulheres, em relações heterossexuais, se isto está a aumentar, é porque há mulheres que andam a corresponder a isto. Porquê? Porque tem a ver com esta desconstrução em que os meninos são educados para objetificar as mulheres e as meninas são educadas para serem alvo dessa objetificação.
E isto é sinal de amor, isto é sinal de interesse, e portanto é aí que precisamos de atacar em primeiro lugar. Não é se está na app, se não está na app, lá está as questões morais. Não, vai para a app, mas vai a saber o que é que queres, porque senão és um barco à deriva, és carne, eu nem é isto que digo, eu digo, és carne para canhão. E depois andas aqui, isto sai-te caro, andas aqui a pagar-me. Sim. Mas o problema não é se deves ir para a app, se não deves ir. É quem é que tu queres ser na app? O que é que tu queres ir lá buscar? O que tu queres? O que é que tu é que dás as cartas. Tu não estás lá à mercê, lá está, tu não estás na postura sentada a ver quem é que te escolhe. Tu é que vais lá e escolhes. E fazes as perguntas que tiveres que fazer e tiras as conclusões que tiveres que tirar. Não deves ser pressionada a tal história, tenho que responder já, tenho que ir já ao encontro, porque senão não consigo nada. Também já vai havendo casos bonitos, eu sei que o Brasil é muito maior, mas cá em Portugal já vai havendo casos bonitos que pessoas até ficaram só pela amizade, até já se ajudaram em situações delicadas. Portanto, já há pessoas também nestas aplicações que não é só para o sexo imediato, ok? Isso minha das amizades no Tinder, atenção. Pronto, ok. Então a grande questão é esta, mais uma vez, não vamos generalizar, nós mulheres não vamos partir do pressuposto que temos que nos submeter ao que é lá a norma, não, autoras da nossa própria história, seja aonde for. Pois, mas... E seja ela qual for, lá está. Seja ela qual for, eu ia só dizer uma coisa, em oposição a esta coisa do homem, não é? O desempenho do homem, etc., que ele não está tão disponível para se trabalhar, o que eu noto nos casais em Portugal é os homens que se querem trabalhar, depois também levam com a deficiência da mulher. Dar um exemplo, quando o homem recebe a crítica de que não está a fazer bom sexo oral, por exemplo. E o homem, em vez de ficar com o ego ferido e virar costas e etc., ok, nunca me disseram isso, mas a coisa que eu mais quero é dar-te prazer, diz-me. E o que é que acontece? A mulher, vivem juntos, há não sei quanto tempo em casa, no dia seguinte manda-lhe um artigo, foi à internet, manda-lhe um artigo e diz, está aqui neste link. Ora, não é. Aí é que o homem se sente magoado, porque mais uma vez tem a ver com isto, ligação. Isto é um ponto onde nós, juntos, podemos crescer. E de repente é a mulher que corta este crescimento, não se expõe, não é? Não diz que não estou confortável a falar isto contigo, porque vai na volta, eu própria também duvido, se o problema é teu, vai na volta, é meu, não é? Portanto, não abrem este espaço e ficamos aqui nisto que é, ok, não é só pornografia que existe na internet, há também muitos artigos sexuais, há também cursos online e de repente nós não podemos tratar o nosso parceiro como se ele fosse ou um paciente ou uma amiga, não, ele é o nosso parceiro, nós não vamos mandar-lhe artigos, nós vamos comunicar, lá está, nós vamos falar com ele. Eu acho que deve muito acontecer com o Deva, né? Deva pensar assim, olha, o Deva te explica, né? Fala com o Deva que o Deva vai dizer. Ter a mediação. Fazer uma intermediação, né, Deva? Sim. Essa ideia de que os manuais vão corresponder à expectativa da pessoa, né? Consulta o manual. Não existe. Ninguém tem manual de instruções, né? Ninguém vai dizer como é que você funciona. Leia o manual, e você vai saber simplesmente porque nem mesmo a pessoa sabe como ela funciona. E cada relação é um universo novo que se abre, né? Em todos os níveis, né? A pessoa nova que vem, ela precisa das demandas do cotidiano, do dia a dia. Essas demandas vão surgindo para que ele se conheça e ela se conheça também. E eu estou falando ele e ela, mas tem uma outra questão, é que nós vivemos, eu não sei aí na Europa, não sei em Portugal como é que está funcionando, mas aqui a pandemia trouxe
supravalorização das relações homoafetivas entre mulheres e entre homens. A predominância hoje nas relações, até pela proximidade, é muito mais fácil uma mulher interagir com uma mulher hoje em regime de pandemia, e o homem também com o homem, porque os lugares de encontro estavam fechados. Então, as mulheres têm maior facilidade de encontrar as mulheres. E isso trouxe uma abertura também para a relação homoafetiva, né? A nossa sociedade está se descobrindo e está se permitindo essa abertura nas relações, o que é uma novidade, né? E sabe, Débora, uma coisa que já há alguns anos aconteceu com o meu grupo de amigos e de amigas, que de repente as mulheres da minha idade têm relações com outras mulheres e são casadas, o que ele falou. Mas não foi uma, não foram duas, foram muitas. Isso. Muitas. E assim, a minha surpresa não é, ai meu Deus, não foi nem de horror nem nada, foi elas se descobriram, na verdade, encontraram um prazer ali. Porque o prazer também vem, além do amor e do sexo, vem de companheirismo, uma pessoa que vai comprar roupa junto, que vai no cabeleireiro, que, o amor Sim. também passa por isso, né? Além do sexo. O sexo é importantíssimo, mas elas criaram Sim. conexões e foram muitas. Não dá para contar nos dedos e fiquei muito feliz com isso. Isso tudo, obviamente, que o Brasil vive uma cultura machista muito forte e as mulheres não querem mais tolerar. Isso tudo que falamos, não querem mais. Não querem aquele homem, o dono da casa, o macho, o cafuçu, como diz no Brasil. Ninguém quer mais um cafuçu. Querem um pouco de sensibilidade e de doçura, não que os homens não sejam doces, mas foram criados para não o ser, né? E é bem interessante isso, dessa desconstrução sexual que está a acontecer com pessoas próximas, amigas e amigos, e que me deixaram, de fato, muito, muito feliz, porque eu acho que toda descoberta mais velha de tudo, de amizades, de amor, de prazer, é espetacular, não é? Nós mudamos tanto, não é? Espetacular. E tem uma vantagem que é, nós já temos experiência de vida. Isso. Então, à partida, vamos poder desfrutar muito mais. Estamos mais abertos, toda a gente está mais aberta, porque no fundo, todas as relações que nós mantemos com as pessoas, seja que espécie for, são relações terapêuticas, não é? São relações em que nós nos de aprendizagem, sim. E, portanto, quanto mais aprendizagens nós reunirmos, quanto mais experiências nós retirarmos, mais completas seremos. Isto é uma questão matemática, eu sou péssima em matemática. Mas é um bocado por aí. E chega a uma certa altura em que as nossas mentes, sejam homens, sejam mulheres, porque eu noto esta dicotomia que temos andado a falar durante todo o episódio. No caso das mulheres, eu noto uma abertura maior, uma maior curiosidade em relação a uma série de coisas que outrora não jamais tocariam nesse assunto. E em relação aos homens, eu também noto uma maior disponibilidade para se mostrarem como são, para falar de sentimentos, para falar de como os grandes papéis, coisas que se convencionaram que os homens não podem falar e não podem querer. E eu já tenho amigos que dizem, parem de dizer isso, eu quero casar e ter filhos, parem de dizer isso, parem de alimentar este estereótipo. Porque há homens que não querem, há homens que querem. A mesma coisa com as mulheres. Exatamente. E eu acho sempre muito incrível, porque foi escrito um livro nos anos 90, do século passado, que eu li no início de 2000, que é O Futuro do Amor, de uma terapeuta de relacionamentos e psicoterapeuta, em que ela apresenta várias dinâmicas relacionais. Portanto, a tese dela parte de o casamento como o conhecemos acabou. Portanto, não vale a pena correr atrás. Vai ser a minoria. Daqui para a frente, o modelo tradicional de casamento vai ser a minoria. O que há já de modelo? Não há. Portanto, esta nossa geração e as futuras estão a construir. Então ela fala de mapas, de dinâmicas relacionais. E isso que falaste, Ju, de mulheres que mantêm a sua relação heterossexual, mas depois
desenvolvem relação, neste caso lésbica, mas que também pode ser outra heterossexual, ou seja, abrem a relação. E até pode ser uma abertura de uma relação, lá está, onde não há sexo, ou seja, há 1000 possibilidades, ou há a possibilidade de eu separo-me, divorcio-me, estabeleço uma nova relação, mas continuo a ter encontros com o meu ex. Simplesmente deixamos a convivência, mas sexualmente estamos. Há tanta possibilidade que ela lá fala. Há a possibilidade de mulheres viverem juntas, partilhar a casa, as despesas com a melhor amiga. Não querem casar, não querem uma relação de compromisso diário com homens, mas têm os seus casos fora de casa. Há tantas possibilidades e a verdade é que passados 30 anos nós ainda andamos aqui com dificuldade, tantas questões, né? Porque também a sociedade continua a não estar disponível para normalizar, para dizer, caramba, há tanto amor, vamos amar, vamos amar. Tamar, uma coisa que eu vou confirmar, foi numa conversa que eu tive ontem com uma amiga, e que nós estávamos a falar de notícias de África, porque ela é angolana, e ela disse que viu uma notícia que não saiu em sítio nenhum, que eu disse, vamos verificar, que a poligamia em alguns países de África é aceitável. Uhum. É aceitável e alguns é lei. E disseram que na África do Sul estão a pensar em legalizar a poligamia feminina também. Lá está. Mas imagina só um país que ninguém falou disso. Imagina num país africano que passou por momentos tão difíceis quanto o apartheid, quanto segregações, abrir o leque para que as mulheres possam, na sua plenitude, ter vários homens. Por quê? Também na sociedade africana, às vezes é assim, a mulher, às vezes é cultural, tem um homem mais velho que conheceu quando era mais nova, mas de repente esse homem mais velho é uma pessoa protetora, mas ela quer outros parceiros, quer uma pessoa mais jovem, porque quer ter filhos mais, digamos, saudáveis. Mas eu achei espetacular e eu preciso ver espetacular e ver como é que funciona exatamente, porque isso depois mexe com outras questões, mas por acaso eu ontem também vi num documentário, já não me lembro o tema que era, mas era uma igreja, depois não me lembro se era com judeus, pronto, era uma igreja, não, era na Noruega, era uma série que passou na 2 sobre belezas da Europa, então era sobre a Noruega. E numa terra, uma comunidade mineira, foram visitar uma igreja e a pessoa que apresentou a igreja disse, no tempo das minas, dos mineiros, vinham ao domingo à missa, mas os mineiros homens que não fossem casados não entravam pela porta principal da igreja, nem podiam ficar cá embaixo. Ficavam numa salinha lá em cima e eram proibidos de falar. E eu achei isto muito interessante, que é, ok, no planeta Terra, os homens também já tiveram a experiência do estigma de não serem casados, porque geralmente isto está com as mulheres, não é? Ninguém chama o tio solteirão e ficou para velha e etc, não é? Só as mulheres que dizem isto. E isto só revela, lá está, é tudo estrutural, é tudo conjuntural, isto são tudo construções sociais de época. Sim. Portanto, que mude, sim, e que mude e que testemos, né? Tipo, na verdade, eu acho que a nossa vida nós passamos por testes de vida, de escola, de personalidade, de mudanças, de tudo, a vida toda. E ainda bem. A questão é, infelicidade é que não faz sentido. A questão está aí. É melhor ser alegre É melhor ser alegre do que ser triste. É isso. Gente, assim, eu sei que tem muita conversa. Eu acho que é um tema que é interessante para todo mundo. Mas não temos muito mais tempo. Infelizmente. Tem que ser, porque senão a gente não consegue, vai mandando 1000 links. Eu queria dizer uma coisa. Diga. Que é isto de
como a Tamara estava a dizer, nós na realidade nós vivemos tempos privilegiados, porque cada vez mais temos mais liberdade. É verdade que há liberdades que ainda não estão conquistadas, mas já estão em processo, já não estão tão fechadas no armário como estavam anteriormente. E acho que também aqui no meio desta liberdade toda anda tudo ainda a tentar ver onde é que paira. Mas a verdade, para mim, e obviamente isto é uma opinião meramente pessoal, foi-se, viram como o meu raciocínio se foi embora. Não, mas estava a falar da questão das liberdades, estava a falar... Vejo, isto foi a tua pressão, tu disseste, vai falar lá rápido. Não tem problema, não, estavas a falar da liberdade, né? Da liberdade que temos hoje em dia. Que andamos aqui ainda à procura. Sim, e é esta questão de não há manual, não há lei nenhuma que me venha dizer, a não ser que seja uma lei efetivamente jurídica de fazer mal a outra pessoa, não há lei nenhuma que me venha dizer como é que eu vou viver a minha vida sexual, a minha vida íntima, é comigo e é com cada pessoa que a tem e que a vive. Portanto, isto aqui é só, de facto, aqui entra muito, já percebi que o teu trabalho, Tamar, também vai por aí, mas entra muito este convite do Deva de olhar para dentro. Vamos lá perceber, efetivamente, o que é que a mim, independentemente de ser ridículo, de ser contra padrões, de ser o que for. Ou de ser um padrão, né? Exato, se não magoa ninguém, se é consentido com a outra pessoa ou outras pessoas quando existem, está tudo bem. Como se diz no Brasil, eu até brinco e digo, vai trazer muito menos sofrência. Quando vem de dentro, quando a vontade vem de dentro, nós mais facilmente atraímos parceiros, parceiras que estão no mesmo comprimento de onda. O sofrimento vem quando nós tentamos corresponder, calamos a nossa verdade e tentamos corresponder porque se eu vou ser isto, o homem não vai gostar, fico sozinha. Ficar neste paradigma é o que causa todo mal. Todo mal. Bem, nesse momento, agora, o que eu queria pedir, para que cada um dissesse onde podemos encontrá-los, os Instagrams ou contato e uma palavrinha final. Deva. Bom, eu agradeço a oportunidade, estou disponível, né, a todos que busquem um entendimento maior através do Tantra, que é uma escola sensorial, né, ela não entra no âmago do conhecimento racional, e não quer dizer com isso que ele não é importante. Mas é que o caminho sensorial da descoberta da sua sensibilidade, né, das suas razões, das suas necessidades emocionais, afetivas, fisiológicas, elas são importantes até para você se posicionar no mundo, né, sem beligerância, sem conflito, sem criar guerras, com mais amorosidade, porque o encontro de si, ela representa isso, a valorização de si, a necessidade de conhecer-se. Prevalece o pensamento socrático, né? Conhece-te a ti mesmo. Isso é essencial nas relações, seja na relação consigo mesma, na relação com o outro, a importância de conhecer a si, até para dar uma resposta, conduzir o reflexo do autoconhecimento para o outro também. Você dá o exemplo na necessidade de conhecer-se para que o outro também se conheça. E esse é um caminho para que exista paz e equilíbrio nas relações, né? Eu estou disponível aqui na Comuna Metamorfose, o meu Instagram é Deva Nishok, e será um prazer, é sempre um prazer conversar sobre o conhecimento de si, principalmente sobre a sexualidade humana. Agradeço a vocês pelo convite. Obrigada. Muito gosto. Muito obrigado. Obrigada, Tamar. Bom, o website, redes, é sempre o Mel da Deusa. O livro, o Mel da Deusa. Diz. Voltou, desculpa. Ok. Deixo também este convite para isso, para desconstruírem, depois de ouvirem esta nossa partilha pequena, desconstruírem o que é que quer que tenham aí de fixo do que é sexualidade e abrirem-se à vossa própria autodescoberta. Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Ótimo. Obrigada. Um beijo. Obrigada. Falando. Tudo Um beijo. tudo Obrigada. bom. Até já. Gratidão. Prazer. Até já.